Bem-vindos à série Gênesis, capítulo por capítulo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Tudo era vazio, silencioso, até que Deus falou. Disse Deus: haja luz, e houve luz. A luz brilhou em meio às trevas, e Deus separou a luz da escuridão. Este foi o primeiro dia. No segundo dia, Deus separou as águas, as que estavam embaixo das que estavam acima. Assim surgiu o firmamento, que chamamos de céu. No terceiro dia, a terra seca apareceu. Deus ajuntou as águas em mares, e da terra brotaram plantas, árvores e toda espécie de vegetação. No quarto dia, Deus criou as luzes no céu, o sol para governar o dia, a lua para governar a noite, e também as estrelas. No quinto dia, Deus encheu as águas de peixes e os céus de aves. A vida começou a se mover, a nadar, a voar. No sexto dia, Deus criou os animais terrestres, e então, de forma especial, criou o ser humano, à sua imagem e semelhança. Homem e mulher, criados com propósito, com valor, com identidade. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo era muito bom. No sétimo dia, Deus descansou, não porque estivesse cansado, mas para abençoar e santificar o descanso. Gênesis, capítulo 1, nos revela: Deus é o Criador de todas as coisas. Nada existe por acaso. Nós fazemos parte de um plano divino. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1:1. No capítulo anterior, vimos como Deus criou tudo com sabedoria e perfeição. Agora, voltamos ao momento em que Deus decide formar o ser humano. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem se tornou um ser vivente. Esse é Adão, o primeiro homem. Deus plantou um jardim especial na terra, o Jardim do Éden. Rios de águas puras, árvores frutíferas, animais de todas as espécies. E ali Deus colocou o homem, para cultivar e guardar aquele lugar. Mas havia uma ordem clara: de todas as árvores do jardim você pode comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus então declarou: não é bom que o homem esteja só. E enquanto Adão dormia, Deus tomou uma de suas costelas, e dela formou a mulher. Quando Adão a viu, reconheceu: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Assim nasceu a primeira união, homem e mulher, criados para serem um só. Gênesis capítulo 2 nos revela que fomos criados com um propósito. Fomos feitos para nos relacionar com Deus, com a criação e uns com os outros. Não fomos feitos para a solidão, mas para a comunhão. Não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2, versículo 18. Nos capítulos anteriores, vimos o mundo perfeito criado por Deus, e a criação do homem e da mulher, vivendo em plena harmonia no Jardim do Éden. Mas entre os animais havia um que se tornou instrumento da tentação, a serpente. Ela se aproximou da mulher e perguntou: é verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Eva respondeu: podemos comer de todas, exceto de uma. Deus nos disse que se comermos dela, morreremos. Então a serpente disse: vocês não vão morrer. Deus sabe que no dia em que comerem, seus olhos se abrirão. Vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Eva olhou para o fruto. Ele era belo, agradável, desejável. E então ela colheu e comeu. Depois deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos dos dois se abriram. Pela primeira vez sentiram vergonha. Perceberam que estavam nus e tentaram se cobrir. Ao ouvirem a voz de Deus no jardim, se esconderam. Mas Deus chamou: Adão, onde você está? E Adão respondeu: tive medo, porque estou nu. Foi então que Deus revelou o juízo. A serpente, condenação e derrota. A mulher, dor e ruptura. Ao homem, trabalho árduo, suor e a certeza da morte. O pecado trouxe separação, dor e morte. Ainda assim, Deus os vestiu com peles, um sacrifício implícito. Mesmo no juízo, havia graça. Mas Adão e Eva tiveram que deixar o Éden, e um anjo com espada flamejante guardou o caminho da vida. A partir dali, a humanidade nunca mais seria a mesma. Mas Deus já tinha um plano para o resgate. A promessa de um Salvador começou ali, no Éden. Gênesis 3 nos lembra: o pecado separa, mas Deus oferece esperança.
O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Romanos 6, verso 23. Depois da queda, Adão e Eva começaram uma nova vida fora do Éden. O jardim havia ficado para trás, mas a história da humanidade estava apenas começando. Eva deu à luz seu primeiro filho e disse: "Com a ajuda do Senhor, tive um filho. Esse foi Caim." Depois nasceu Abel, seu irmão mais novo. Caim se tornou lavrador da terra. Abel, pastor de ovelhas. Um dia, os dois levaram ofertas ao Senhor. Abel ofereceu o melhor de seu rebanho. Caim ofereceu frutos da terra. Mas Deus se agradou de Abel, e não de Caim. A ira tomou conta do coração de Caim. Então Deus lhe disse: "Por que você está irado? Se fizer o bem, será aceito. Mas se não fizer, o pecado está à porta, pronto para dominar você. Mas você deve dominá-lo." Caim chamou Abel para o campo. Lá, onde nada parecia ameaçador, o pior aconteceu. Caim atacou seu irmão e o matou. Então Deus disse: "Caim, onde está Abel, teu irmão?" E Caim respondeu: "Não sei, sou eu o guardador do meu irmão?" Mas o sangue de Abel clamava da terra. Veio então a sentença. A terra não daria mais fruto para Caim. Ele se tornaria fugitivo, errante pelo mundo. Mesmo assim, Deus colocou um sinal sobre Caim, para que ninguém o matasse. Até no juízo, havia misericórdia. Caim seguiu seu caminho, teve descendentes, construiu uma cidade. A humanidade crescia, mas agora também crescia a maldade. Um tempo depois, Eva deu à luz outro filho, Sete. E foi nos dias de Sete que as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. Gênesis 4 nos mostra como o pecado se espalhou rapidamente, mas também revela que Deus não desistiu da humanidade. O pecado está à porta, querendo dominar você. Mas você deve dominá-lo. Gênesis capítulo 4, versículo 7. No capítulo anterior, vimos a tragédia de Caim e Abel, e o nascimento de Sete, a nova linhagem que continuaria a história. Agora, Gênesis capítulo 5 nos leva a um registro de gerações, uma linha do tempo que atravessa séculos. Este é o livro das gerações de Adão. O tempo passou. Adão viveu 930 anos. Depois veio Sete. Depois Enos. Depois Quenã. Geração após geração. Homens vivendo séculos, tendo filhos, enchendo a terra. Cada nome representa uma vida. Cada vida, uma história. Mas todos tinham algo em comum. Nasceram, viveram e morreram. Até que um nome se destacou entre todos: Enoque. Enoque viveu 365 anos. Mas ele não foi como os outros. A Bíblia diz: ele andou com Deus. Enquanto todos terminavam sua vida na morte, Enoque simplesmente não apareceu mais, porque Deus o tomou para si. Enoque prova que não é a duração da vida que importa, mas a direção dela. Todos morreram, menos ele, porque andou com Deus. Depois veio Lameque, e então nasceu um menino chamado Noé. Seu pai disse: "Este nos aliviará do trabalho e do cansaço dessa terra amaldiçoada." A história se aproxima de um momento decisivo. Algo grande está para acontecer, e aquele menino será a chave. Gênesis 5 pode parecer apenas uma lista de nomes, mas revela algo profundo. Deus conhece cada geração. Nada passa despercebido diante dele. Alguns apenas viveram, mas um escolheu andar com Deus, e isso mudou seu destino. Enoque andou com Deus. E você? Se o seu nome estivesse nessa lista, o que diriam sobre a sua vida? No último episódio, vimos as gerações que vieram de Adão até Noé, e como um homem chamado Enoque andou com Deus. Agora, a história muda de tom. A humanidade se multiplicava, mas junto com ela, crescia também a maldade. Violência, injustiça, desobediência, a terra havia se corrompido. Então, Deus viu a terra, e viu que toda a carne havia se corrompido. O fim de toda a carne veio diante de mim, porque a terra está cheia de violência. E Deus se entristeceu com o que viu. Mas havia um homem, Noé, justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Um homem que andava com Deus. Noé não era perfeito, mas escolheu andar com Deus, mesmo em meio a um mundo em trevas. E então Deus falou com Noé: "Noé, construa uma arca de madeira de cipreste, 3 andares.
revestida por dentro e por fora. Um plano desenhado pelo próprio Deus. Porque um dilúvio viria, águas que cobririam toda a terra, para destruir toda a carne em que há fôlego de vida. Mas Deus fez uma promessa: contigo estabelecerei a minha aliança. Noé ouviu, creu e obedeceu, conforme tudo o que Deus lhe ordenara. Gênesis 6 nos mostra um contraste: um mundo afundado no pecado e um homem que decidiu andar com Deus. A pergunta é: em quem queremos nos tornar? Se você vivesse antes do dilúvio, quem seria? Alguém vivendo como todo mundo? Ou alguém como Noé, seguindo a Deus, mesmo sendo minoria? Deus anunciou seu juízo, mas também preparou um caminho de salvação. Agora, o tempo chegou. A arca estava quase pronta. Os anos de trabalho estavam chegando ao fim. Entra tu e toda a tua casa na arca, porque és o único justo diante de mim, nesta geração. O convite e o aviso estavam completos. Então, algo extraordinário aconteceu. Animais de toda parte começaram a vir, em pares, macho e fêmea, guiados pela própria mão de Deus. E dos animais puros, 7 pares. Mas enquanto a ordem divina era cumprida, o povo ainda zombava. Olha o velho da arca, ele acha que vai chover assim? Mesmo com o aviso, ninguém acreditou. Noé entrou, sua família entrou, e com eles, a única esperança da humanidade. E o Senhor fechou a porta. Silêncio, uma gota cai, depois outra, e então o céu se abriu. No ano 600 da vida de Noé, romperam-se as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. A chuva desceu com força, e a água subiu da terra. A água cobria as cidades, os campos, a vida. E a arca começou a flutuar, e prevaleceu a água sobre a terra. Dentro da arca havia silêncio. O som da chuva batendo na madeira, o olhar de Noé em oração. O justo viverá pela fé. O juízo começou, mas dentro da arca havia salvação. E só Noé ficou, e os que com ele estavam na arca. Gênesis 7:23. As águas cobriram a terra, e só a arca permanecia. No próximo episódio, Gênesis 8, a arca, o corvo, a pomba e o novo começo. Inscreva-se para continuar essa jornada capítulo por capítulo